Bom, pessoal, vamos ao vídeo. Aqui nós vamos iniciar falando aqui sobre as fórmulas do CP e do CPK, tá? Lembrando que tanto a fórmula para o CP quanto para o CPK, ela vai ser a mesma fórmula do PP e do PPK, e a única diferença que a gente vai ver vai ser na fórmula do desvio padrão. Um pouquinho mais para frente aqui a gente vai enxergar essa diferença. O CP ou PP, ele é o cálculo do limite superior de especificação menos o limite inferior, dividido por 6 vezes o desvio padrão. O CPK, ele é igual ao menor CPK entre o CPK superior e o inferior, ok? Sendo o CPK superior, o limite superior de especificação menos a média, dividido por 3 vezes o desvio padrão, e o CPK inferior vai ser igual à média menos o limite inferior de especificação, dividido por 3 vezes o valor do desvio padrão. Aqui tem uma legenda onde o SL é superior limite de especificação, a sigla está no inglês, e o LSL é limite mínimo de especificação. Então essa é a fórmula, tanto para calcular o CPK, quanto para calcular o CPK inferior quanto o CPK superior, e tanto para calcular também o PPK inferior quanto para o PPK superior, ok? Aqui eu vou inverter, porque tá... Nesse slide aqui eu tenho um gráfico do Minitab, onde ele me dá um relatório de capabilidade do processo, e ele me dá nesse relatório tanto o CPK quanto o PPK, porque o Minitab não sabe se você vai calcular CPK ou PPK, então ele já jogou as duas fórmulas aqui dentro do sistema, para quando você jogar suas amostras, ele já vai te falar, né, os dois valores, tanto do CPK quanto o do PPK. Para essa linha vermelha que você está vendo aqui, que é o global, ele já te dá o PPK. E para a linha tracejada, onde a tradução, eu não concordo com essa tradução, ele fala que é dentro, mas para mim é amostral, então o global é o populacional, e o dentro do Minitab quer dizer amostral. Então o amostral é o CPK e o populacional é o PPK. Daqui a pouco eu vou explicar um e o outro, ok? Aqui eu tenho um modelinho de carta de controle. Então imagina que você todo dia vai chegar de manhã cedo, tem uma carta de CEP no seu processo, e você vai pedir o seu operador de produção ou o seu CEP-man da sua empresa para a cada 2 horas ele coletar as amostras e fazer as medições. Então às 8 horas ele vai tirar, às 6 horas ele vai tirar as amostras, 8 horas, às 10 horas, meio-dia, 14 horas, 16 horas, 18, 20, 22 e meia-noite. Então você, a cada 2 horas você fez a coleta de dados no seu processo, fez as medições, colocou aqui as suas medições dentro desta planilha, tirou a média e tirou a amplitude, ok? Para esse tipo de cálculo, você vai obter uma carta de controle e você vai enxergar a variação do seu processo ao longo do dia. Veja que aqui eu coloquei uma carta de controle apenas para exemplificar. Nesse caso, quando você for calcular o desvio padrão, você deve usar essa fórmula aqui, que é o desvio padrão, que vai ser igual à média das amplitudes. As suas amplitudes você tem que tirar a média nessa linha aqui de baixo e dividir pela constante D2. Essa constante D2 é uma tabela de estatística que você vai colocar o valor de acordo com o tamanho do seu subgrupo. Se o seu subgrupo for 2, você vai ter um valor, se for 3, você vai ter outro valor, se for 4, outro valor, se for 5, você vai ter outro valor. Então lembra que essa fórmula,
que é o S igual a média das amplitudes dividido pela constante D2, você utiliza para calcular o seu desvio padrão de uma carta de controle, onde você vai obter as amostras ao longo de um período, ou seja, você vai enxergar a variação do seu processo ao longo de um tempo maior de produção. A sazonalidade ela vai ser maior, ok? Para esse caso. Então, esse desvio padrão, você vai aplicar ele quando você for calcular o CP e o CPK. Então, é diferente do PP e do PPK que nós vamos ver. E um outro detalhe muito importante. Esse desvio padrão S igual a média das amplitudes dividido pela constante D2, ele não tem no Excel. Você não vai achar ele no Excel. Você tem que fazer o cálculo dele manual, digitando os valores e tirando os valores, ok? Então, aqui agora eu vou te mostrar o PP e o PPK. Nesse caso aqui, que é a fórmula do PP e do PPK. Aqui está escrito CP e CPK, porque eu aproveitei essa imagem aqui para tirar, porque a fórmula é a mesma. O que vai mudar é o desvio padrão. Então, suponhamos que você fez uma corrida de produção de 8 às 9 horas da manhã. Uma hora só de produção. Você tirou 50 peças, mediu as 50 peças, agora eu quero calcular o desvio padrão em relação à minha média dessas 50 peças. Qual é a fórmula que eu vou usar? S igual a raiz quadrada da somatória da variância elevada ao quadrado, que é o x individual menos a média elevado ao quadrado, sobre n menos 1, que é o grau de liberdade, sendo n a população. Ok? Então você utiliza essa fórmula do desvio padrão. E aqui está a fórmula do CPK superior e do CPK superior. Você vai pegar o menor CPK para que você possa tomar uma ação no seu processo. Então existe uma grande diferença para esse desvio padrão, quando você vai querer descobrir a variação do seu processo ao decorrer de um tempo maior de produção. Com base nessa análise da carta de controle, você vai conseguir enxergar a variação do seu processo por um tempo maior, ou seja, você vai começar a produzir hoje, vai ter um mês de produção. Através das cartas de controle você consegue enxergar a variação do seu processo dentro deste mês. Neste caso aqui, que é o caso do PP e do PPK, você vai fazer uma corrida rápida de produção. Aqui no meu caso eu estou mostrando 50 peças, mas o ideal, se não for ensaio destrutivo, para não gerar muito prejuízo para a empresa, você utiliza 125 peças. No caso de ensaio destrutivo, dependendo do preço, do valor da peça ali que você está indo jogar, para não gerar um índice muito alto de sucata, você faz com 25 peças, faz um short capability, que é um estudo de capabilidade simples do processo, ok? Então o prejuízo vai ser menor e você também vai conseguir enxergar a variação no seu processo. Então tá aqui, essa fórmula aqui é a fórmula que é utilizada para calcular o PP e o PPK. E aqui eu montei as duas fórmulas. Então aqui, ó, essa fórmula não tem no Excel, que é essa aqui, que é o S igual a somatória, a média da amplitude dividido pela constante D2. E essa aqui você vai achar no Excel. Então cuidado lá no Excel. Não digite desvipad.p para calcular CPK. CPK você tem que fazer o cálculo do desvio padrão manual. Para o caso do PPK superior e PPK inferior e o PP, aí você pode utilizar esse desvio padrão aqui, que é o desvio padrão do Excel. Ok? Esse aqui é o desvipad.a, desvipada e desvipad, que é esse aqui que é o desvio padrão. Meu vídeo anterior a esse, aula número 16, número 17, você vai ver a explicação de qual melhor desvio padrão você deve utilizar no Excel para fazer suas análises estatísticas, ok? Então, só para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar aqui no Excel, tá? Que o desvio padrão, eu até coloquei esse desvio padrão aqui, ó, desvipada, desvipada. Se você digitar esse desvio padrão
e fizer a somatória aqui, você vai selecionar em relação às suas amostras que você obteve do processo, você vai obter esse desvio padrão. Então, se eu vier aqui em funções, né? Se eu vier aqui em funções, estatística, então eu vou ter aqui os desvios padrão. Quer ver aqui, ó? Vai aparecer aqui agora. Aqui eu tenho desvio médio, desvio PAD A, desvio PAD B, desvio PADA, desvio PAD PA e o desvio Q, que é um outro tipo de desvio padrão, comparando com um padrão já pré-estabelecido. Então, esses desvios padrões que estão aqui no Excel, ele está mostrando para nós que é esse desvio padrão aqui, que é o que serve para calcular o PP e o PPK. Esse caso aqui, o desvio padrão tem que ser calculado manual. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu direito, deixa um comentário, mande um e-mail para mim, que nós podemos estar esclarecendo melhor a dúvida aí. Mas eu espero que eu tenha ajudado aí com este vídeo, né? E te agradeço por você ter ficado até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like para que você possa acompanhar as novidades do Excel, da estatística aí aplicada, gerencial aplicada, ok? Muito obrigado, um grande abraço.